Olá, tudo bem com você? Vamos falar hoje de position trade e de swing trade. Eu vou falar aqui de uma forma interessante de operar o mercado num prazo maior que o day trade. Quando você tem uma visão maior do que o day trade, você tira dos seus ombros, tira das suas costas o peso da tomada de decisão, muitas vezes de forma alavancada. Você deve operar day trade, com certeza, operando com a margem que as corretoras te dão de uma maneira muito alavancada. É sabido que o day trade hoje, cada contrato que você opera está em torno aí de R$ 25 mil. Então, você provavelmente bate aí 10 contratos, 20 contratos, e muitas vezes não tem esse dinheiro disponível, dado como garantia, como margem para a sua operação. Imagine, 25 mil vezes 10 ou vezes 20, né? Essa é uma situação que gera uma necessidade urgente, né? O day trade tem essa característica. Quando a gente vai para o swing trade e para o position trade, a gente está operando o capital à vista, exceto algumas maneiras que ainda existem de alavancagem, por exemplo, no boi, no milho, que te exige, no próprio mini índice e no dólar, que te exige uma margem menor ainda do que o próprio contrato, que é que eu falei aí do mini índice, para a gente ter uma ideia, né? De R$ 25 mil por cada mini contrato. Ainda existem essa possibilidade de alavancagem, mas é muito menor, né? Quando a gente fala de alavancar o mini índice, por exemplo, com um mini contrato para swing trade ou até mesmo position trade, você está falando aí de uma margem de pouco mais de R$ 2 mil. Então você tem aí uma ainda alavancagem existente, mas muito menor quando você compara para o day trade. E isso te exige menos preocupação nas operações. Por isso eu venho insistindo e batendo nessa tecla tanto do swing trade quanto do position trade. Quando a gente fala, então, de operar ações ou de operar ETFs, que é o que eu vou discutir hoje aqui com você, vou trazer uma visão diferente para você enxergar algumas oportunidades que o mercado nos dá aí, que poucas pessoas falam. Eu vou falar, fica aí nesse vídeo, que eu vou falar disso ao longo dessa conversa aqui, você vai entender uma oportunidade muito interessante para você fazer swing e position trade, ok? Então, se você não segue o canal, já aproveita, segue aí, clica no sininho, porque você vai ser notificado a cada vídeo que eu subir. Por exemplo, todos os domingos vai subir aí vídeo de position de swing trade, onde eu vou trazer novidades para você. O intuito aqui é muito, muito focado em você. Eu não ganho nada, eu venho aqui fazer isso por intenção de ajudar. Eu tirei uma CNPI, que é uma prova hiper, ultra, mega difícil para se conquistar a habilitação, né? Esse direito de poder falar e dar call de venda, de compra, como analista de mercado, exatamente para poder falar aqui tranquilamente, sem peso nenhum. E isso daí me faz ter um comportamento aí voltado exclusivamente para vocês. Não quero te vender nada, não quero nada isso, eu quero o seu joinha nesse vídeo, se você assim julgar, e também que você acompanhe o canal para que isso possa te servir daqui para frente, onde eu vou te entregar informações que vão realmente mudar o seu modo de olhar o mercado e fazer diferença. Eu poderia ficar quietinho no meu canto, operando da minha forma, fazendo os meus trades, os meus position trades, mas eu quero trazer isso para você, eu quero trazer essa informação e eu quero te ajudar. Então, para eu poder te ajudar, você tem que se permitir ser ajudado. Então, você vai colaborar aí, se permitindo, acompanhando e tentando entender o racional da visão aqui que eu estou trazendo para você. Combinado assim? Então, já vamos aqui, eu vou compartilhar a tela, vou trazer a tela do gráfico que eu estou operando aqui, né? E eu vou te explicando direitinho como que a gente pode olhar aí e tomar as decisões. Para eu compartilhar aqui, deixa eu separar aqui direitinho a tela, beleza? Está tudo aqui funcionando, ótimo. Então eu vou trazer aqui, vamos começar falando do Ibovespa. Então eu vou trazer aqui o Ibovespa no diário. A gente enxerga aqui o Ibovespa como um ponto aqui de parada dessa alta. Vamos perceber. O Ibovespa, ele é o índice das ações brasileiras, né, de todas as empresas, ou quase todas, estamos falando de 80 e poucas empresas aí que compõem o índice Ibovespa, né?
Então, a gente tem aí uma visão interessante de como o preço vem se comportando dentro de uma alta, perna 1 aqui, de 9% de alta, depois uma correção de 5,5% de baixa, e agora mais uma perna aí de 11%. Normalmente, a terceira perna ela é maior, e ela já está maior do que a primeira, mas normalmente ela acompanha uma projeção ou uma extensão de Fibonacci. Então, quando eu jogo para cá, eu tenho aqui 161 dessa perna, batendo exatamente onde ele parou aqui, né? Nessa região aqui de preço. Agora, quando eu faço uma projeção e não uma extensão, eu dou uma projeção aqui, vou fazer rapidamente aqui para você ter uma ideia. Ai, meu Deus, peraí. Eu não estou... Parei o mouse exatamente aqui. Precisava de ver o rabinho o paviozinho desse candle aqui. Não, vamos rápido, senão o vídeo fica muito longo e aí você não entende. Olha só, eu ainda estou com um alvo de 161 quando eu projeto esse movimento para cá na casa dos 140 mil, ok? Mas naturalmente o preço não vai reto, né? O preço dá uma corrigida e por aí vai. E como a gente pode analisar este gráfico? Qual a visão que a gente tem para ele? Ele faz aí esse movimento, né? Ele vem aqui, faz a perna 1, depois faz a correção até aqui na perna 2 e lança a perna 3, podendo chegar até aqui nos 140 mil, né? Opa, que reta é essa? Então, podendo chegar até esse patamar aqui. Só que, normalmente, ele vem fazendo isso de forma em ondas, né? Em zigue-zagues ascendentes. Porém, isso não ocorreu. Veja que ele veio muito reto, trazendo uma movimentação aí exaustiva, né? Ele fez essa movimentação de uma maneira reta aqui, saiu daqui e veio direto para cá. Isso faz com que ele possa agora fazer uma pequena correção e até mesmo fazendo topos e fundos descendentes. Eu estou aqui no gráfico diário, então é uma visão de swing trade. Com essa visão, eu tenho aqui nas marcações dois indicadores. Indicador proprietário. O que é o indicador proprietário? O indicador que eu desenvolvi para mim. Eu utilizo o F34 para tomada de decisão, seja lá no day trade, seja lá no swing trade ou no position trade. As tomadas de decisões são todas embasadas pelo F34. E aí, quando eu olho aqui o F34, eu tenho essa região aqui de verde. Esta região, quando ela acende verde, ela me dá o sinal e a autorização para a compra. Então, o mercado vai subindo. Quando entra nessa região, eu faço mais compras. E aí, o mercado vai subindo. Quando ele volta aqui nessa região, eu procuro comprar mais. Ok? E eu tenho também a definição aqui dada pelas linhas brancas. Essa linha branca aqui. Deixa eu esconder aqui esses desenhos um pouco. Exibir estudos. Essa linha branca aqui, ela é do próprio F34, tá? Ela vem aqui marcando. E quando o preço passa para cima dela e começa a trabalhar acima dela, ele entra no que eu chamo de super tendência. É um rally mais acentuado, mais forte. Seja para cima ou seja para baixo, que é o caso aqui. Passou para baixo dessa linha branca aqui, fez a movimentação e ele ganha um momento de super rally. Ele ganha aí um ímpeto maior de alta ou de baixa, tá? Essa é a visão que o F34 me dá. Então, o que eu chamo aqui de uma movimentação corretiva? Ele está no ímpeto dele de trabalho acima da linha branca. Então, ele vem trabalhando aqui e agora vem fazendo aqui, provavelmente, aí uma correção, né? Uma correção. Essa correção saudável, ela pode ficar até aqui na zona bipolar de verde. E aí, para corroborar ainda mais, quando eu traço aqui Fibonacci e traço dessa segunda perna que ele fez, ou terceira perna, né? Você vai encontrar a região de retração, né? Quando eu falo aqui de região de retração, eu estou falando aí quando eu desenhei, o meu retângulo voltou aqui a aparecer. Eu não consigo ocultar ele aqui, né, nesse momento, mas enfim, deixa ele aqui, eu vou só mudar ele de cor, para a gente não confundir ele aqui, tá? Vou colocar aqui um fúcsia.
a gente ter uma visão e não confundir com as linhas brancas aqui, tá? Então, quando eu olho aqui, ó, eu vejo essa perna aqui, eu preciso entender aonde que vai ser a correção, porque o preço não sobe direto assim. Como você pode ver aqui, ele subiu, né? Então, vem contrariando até o que eu acabei de falar. Mas ele já subiu bastante, né? Ele subiu bastante aqui, bem reto. Aqui foi super reto e aqui também super reto. Essa é uma movimentação atípica, né? O preço, ele sobe, ele, no caso aqui, ele caiu, subiu um pouquinho, caiu, subiu um pouquinho, caiu, subiu um pouquinho, né? Ele vai fazendo esses zigue-zagues. E aqui ele começou a fazer, ó, aí caiu um pouquinho, subiu um pouco. Aí agora ele provavelmente vai cair. E até onde ele pode ir? Quando você olha a retração, ó, aqui tem 61,8, aqui eu tenho 50%, e aqui eu tenho 38,2. Deixa eu apagar os desenhos aqui, fazer ele mais fininho para você enxergar melhor. Aqui eu tenho 61,8, aqui eu tenho 50%, e aqui eu tenho 38,2, que são, respectivamente, essas linhas aqui. O preço, então, pode chegar aqui, aqui ou aqui. Essas são as regiões de correção saudável para o preço. Ou seja, o preço subiu isso daqui e ele agora pode começar um processo de correção. Bate nessa linha, tenta subir, vaza ela, vem para os 50%, tenta subir, vaza ela, vem para 38,2%, briga aqui, tenta aqui, começa a voltar a trabalhar em alta. Então, essa queda que a gente viu essa semana, nesse candle aqui, né? Na verdade, esse aqui é o candle diário, né? Nessa semana são os 5 dias, 3, 4, 5. Vamos ver como é que está isso no semanal? IBOV. É esse candle aqui, que está aqui fazendo até uma movimentação interessante, né? Ele está fazendo aqui uma marcação de topo, deixou um doji, um candle de dúvida, e aqui joga aqui para baixo. Então, perceba que a gente tem um alvo para ele, quando eu olho para cá, para o desenho de semanal, de position trade, até essa linha branca, mais ou menos, que me joga ele para o 38,2 da retração que eu acabei de traçar, que é este fundinho aqui com essa máxima aqui, com esse topinho aqui em cima, né? Essa mínima, que é o movimento lá no diário. E a correção é saudável até esta região. E olha só, tanto no diário quanto no semanal, agora eu estou olhando aqui no semanal, a zona bipolar acesa de verde está na região de retração, tanto no semanal também quanto no diário. Aqui a gente vê a zona bipolar acesa de verde. Por aqui estamos esperando o preço do Ibovespa para a gente pensar em compras, ok? Essa é uma região aqui que a gente vai estudar compras aqui, tá? Existem outros fatores a serem observados, também por essas linhas brancas de baixo aqui, enfim, aí que não cabe, senão a explicação vai ficar longa. Só aqui eu gastei 10, 12 minutos, tá? Eu espero que você tenha entendido aqui o racional da coisa, da movimentação, da dinâmica que o preço faz, para que você possa tomar suas decisões. Os papéis brasileiros, as ações que tem na Bolsa Brasileira, elas estão apontando para baixo para uma correção também. Então, quando você puxa aqui uma análise, hoje eu fiz uma varredura aqui para procurar papéis para apresentar aqui e mostrar aqui para você alguns papéis que eu seleciono sempre todo final de semana, e eu vi que a maioria deles estão acompanhando essa movimentação para baixo aí, tentando jogar uma correção na movimentação de alta que eles estão fazendo, tá? Então, a maioria dos papéis, elas vão trabalhar nessa busca de correção. Então, é um movimento mais lento, é um movimento mais enjoado, né? Ele não tem uma direção com força, com ímpeto, como é que foi aqui, quando ele ligou a tendência de alta. Ó, vai para cima, uma pernada marchando direto à lua, aqui direto também, de novo, né? Marchando com força, direto para cima, né? Aqui ele não vai ganhar este ímpeto, assim, a não ser que aconteça alguma hecatombe nuclear aí, né? E aí a gente desaba mesmo, direto, reto, né? Não é o caso, eu não estou vendo isso, né? Se isso acontecer, todo mundo vai ficar sabendo. Agora, é importante você ter essa visão de que a movimentação, a dinâmica do preço, ela vai em busca agora de uma correção, de uma movimentação até um certo grau aqui, uma certa posição aqui desta pernada, se ele estiver realmente na tendência de alta, aí, né, se ele fosse manter na tendência de alta, tá bom? Essa é a minha visão para a dinâmica que o preço nos dá. Então, não se assuste ainda, não é uma movimentação.
que deva fazer você se preocupar. Porém, você tem que ficar sempre esperto, o mercado, né, ele é assim. Quem opera a média de 9 está se dando muito bem, ó, desde que cruzou a média de 9 para cima, ganhou essa movimentação, aqui saiu da operação, tentou entrar, tomou uns stops, aqui quando entrou de novo, ganhou, e aqui saiu, né? Aqui não deu a entrada, né? Ele cruzou para cima, mas não superou a máxima do que andou aqui. Ele está ainda, quem vendeu, quem saiu aqui, ou quem fez a venda, se mantém vendido aqui ainda e está numa possível movimentação de venda aí. Lembrando que é a contra-tendência, porque a tendência está aqui para cima. Quem opera a média de 9 está aí, a média de 9 também, para te dar essa visão. Eu muitas vezes utilizo a média de 9, por isso ela está sempre aqui nos meus vídeos, para dar saída ou fazer parciais grandes, né? Eu deixo um restante do lucro, alguma coisa assim, e aqui eu vou começar a procurar por compras novamente. Se isso não funcionar, eu saio de toda a operação, principalmente quando perder este fundo aqui, ou principalmente quando passar para baixo dessa linha branca de baixo, que ele vai iniciar a super tendência de baixa, tá bom? Essa é a visão que eu tenho aqui para vocês. Espero que você tenha entendido esse racional. Uma vez entendido essa visão, esse racional, você consegue levar ele para day trade, position trade, swing trade. Vamos, então, olhar como é que está se portando o dólar, Dow Fut. Então, o Dow, a gente tem uma visão interessante para ele, que ele está trabalhando dentro das linhas brancas. Olha a linha branca aqui de cima e olha essa linha branca aqui de baixo. Isso daí mostra que ele pode ficar aqui consolidado entre essas linhas brancas, tá? Ele precisa aí mostrar uma certa pujança aí para um dos lados. Eu estou vendo aqui que o dólar está parecendo lateralizar aqui nesta região, tá? Ele pode fazer aí um trabalho de lateralização aqui, ficando aqui no 5,40 e indo lá no 5, agora já esteve por aqui, né? 5,900. Essa é a visão que eu tenho aqui. Agora, ele, obviamente, ele pode, sem dúvida, né? Deixar essa região de suporte aqui e vir trabalhando aqui, né? Ele pode vir caindo aqui. Quando chegar aqui, que é a região de suporte, ele faz aqueles movimentos de rompimento abaixo da linha de suporte, de captura de liquidez, e principalmente atentando a essa linha branca, que ela vai subindo, tá? Ela vai subindo aí com o tempo, com o andar dos candles. Hoje ela está aqui, né, na casa dos 5.256, hoje. Se o preço vir caindo, provavelmente ela vai se manter aqui, tá? Ela só passa a cair quando o preço passa abaixo dela, aí ela começa a ceder, ok? Por enquanto, se o preço vir cair de onde ele está aqui até aqui, então isso é um bom sinal. Esta é uma região aqui limítrofe, 5.250 para se comprar dólar, tá? Se o dólar vem para cá até aqui embaixo, seria uma maravilha para a gente comprar dólar, para ele começar a subir novamente. Seria um ponto muito legal, muito interessante. Essa é uma visão que eu tenho aqui para o dólar. Porém, ele está comprado. Você percebe que ele está com zigue-zagues ascendentes. Não perdeu esse fundo aqui, né? Mas a minha ideia mesmo é de que ele vai se manter lateral aqui. Então, vamos prestar atenção com o dólar aí, entender a movimentação dele. Para o semanal, vamos ver como é que ele se comporta e apresenta aí para a gente. No semanal, eu tenho uma visão de compra para ele já dada há muito tempo, né? Quando ele chegou aqui. Aliás, quem acompanha o canal sabe que eu desenhei o alvo do dólar lá em cima, aqui dentro desse retângulo achurado aqui de pink, sei lá que cor, roxo, né? Eu falei, o preço, o dólar vai chegar nessa faixa aqui de preço. Isso está desenhado há muito, não desenhei isso aqui agora não, tá? Esses desenhos, esses rabiscos aqui, são desenhos de position trade que eu venho falando da venda do dólar, desde quando ele acendeu vermelho aqui, ó, no indicador F34, tá vendo? Quando ele acende vermelho, você vai trabalhando a venda. Agora ele acendeu verde. E ele pode vir, conforme eu disse lá no diário, ele pode vir trabalhando até aqui embaixo e ainda se mantém verde aqui o indicador. Isso aí é sinal de compra para ele. Ele tem um alvo aqui inicial de vir testar essa linha branca, né? Ele pode vir aqui, mas ele pode cair aqui também para vir testar aqui embaixo, tá? Essa é a região onde ele pode se manter aí consolidado. Eu já venho falando isso aí há um tempinho, então é importante você prestar atenção para o dólar. O que faz agora, neste momento? Dólar a gente tem que sempre pensar em compras, né? Mas depende também do seu tempo
de disponibilidade do dinheiro que você vai alocar aqui no dólar. Quanto tempo você quer? Então, o dólar ele pode estar te exigindo mais tempo de alocação, um position trade, tá? É importante você entender essa movimentação aí do dólar. No caso aí, deixa eu buscar aqui o swing, né? Cadê o dólar aqui no swing, que eu já avaliei? Eu vejo mais uma questão assimétrica aí, né? Mais alvo aqui, menos alvo aqui do que stop, tá? Então, eu imagino que o dólar pode cair aqui. Ah, mas ele pode subir lá em cima, né? Subir lá em cima é ótimo. Ele pode ir lá em cima, pode ir lá no alto, pode sim. E nunca mais voltar aqui para baixo, claro que pode. Mas a movimentação aí do preço, é o que eu estou te falando, está, para mim, mostrando mais uma vontade de consolidar do que ganhar força expressiva aí. Ele pode subir sim, principalmente olhando aqui os 5,73 aqui, é uma região onde ele vai bater cabeça, né? Não é que ele vem aqui, bate exatamente aqui, para e volta a cair, não. Ele briga aqui nessa região, né? E aí ele pode querer fazer uma correção mais acentuada aqui para baixo. Atenção aí com o dólar. É importante a gente observar aí a movimentação que ele está fazendo. A gente tem os sinais aqui, o F34 acendendo vermelho, verde, enfim. Essa é a visão que eu tenho e eu estou passando aqui para você. Vamos falar de milho. Milho é muito interessante, gosto bastante de operar o milho. É importante você olhar CCM FUT, porque o milho te dá a oportunidade de fazer um swing trade alavancado, bem interessante, e acompanhando, ele respeita bem as movimentações aí, né? Eu estou vendo possibilidades boas aí para o milho, por quê? Quem acompanha o canal sabe que eu olho muito os momentos de sobrevenda e sobrecompra aqui pelo MACD dentro dessa configuração aqui. Então, quando a gente visualiza uma oportunidade de compra, porque o MACD está dando aí uma movimentação de possível alta, baseado também na movimentação do MACD, né, que já exauriu aqui a sobrevenda, ele começa a andar de lado e aqui começa a subir, ele está meio que acumulando aqui embaixo, tá? E aí, agora, ele parece estar querendo, é o primeiro toque na linha branca, né? Nós já tivemos um aqui, é o segundo toque agora na linha branca, isso daí vai enfraquecendo ela e tende aí a fazer com que ela possa se romper para cima, assumindo uma tendência. Eu ainda acredito que não vai ser este momento aqui agora, eu acredito que ele ainda brigue aqui ainda entre essas linhas brancas, mas é importante você observar a movimentação. O milho paga a cada ponto R$ 450. Então, se você pega aqui, por exemplo, uma alta como essa, né, que ele teve aqui da linha branca, passou aqui para cima e veio até agora aqui a linha branca, deu 3,34 pontos em 30 dias, aí você pode olhar. Dentro desses 30 dias, você, dependendo, se comprou um contrato, você multiplica aí 3,34 vezes R$ 450. E você vai ver a margem que é pedida no milho aí junto à sua corretora, você vai ver que vale a pena fazer swing trade aqui com milho, né? E você precisa entender muito pouca coisa de safra, essas coisas mesmo. Ele segue bem os indicadores, tá? Eu tenho aqui uma estatística muito boa com o F34 para o milho. Vamos ver aqui o milho, como que ele se comporta no semanal, que aí a gente vê para position, CCM FUT, a gente vê ele trabalhando com o F34 aceso de vermelho, ele vem aqui por baixo da linha branca, ó, existem duas linhas brancas, a linha de cima e a linha de baixo. Ele passou para baixo dela e olha, ele sumiu a super tendência, veio caindo, 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 a linha branca está aqui em cima, ó, e ele não passou para cima dela ainda, né? Mas perceba que aqui ele começa a ficar lateral, mostrando um bom tempo de lateralidade. E como eu disse, o MACD está exatamente num ponto onde vai dar o gatilho da compra, onde ele vem mostrando uma exaustão, né? Está bastante sobrevendido e a gente tem aí uma possibilidade de... É uma simetria aí que a gente tem que olhar, né? Eu tenho mais chance dele subir do que de cair. Claro, ele pode continuar caindo, pode vir aqui embaixo, já falei isso, nos vídeos eu venho falando que ele não testou essa região de suporte aqui, que é bem forte, e ele pode dar uma rabiscada aqui para baixo, para daí depois ele começar a fazer a alta dele. Então, muita atenção com isso.
mas aqui não tem nenhum indício, né? O indicador F34 ainda está vermelho e, inclusive, apontando para baixo, né? Então, a gente tem que ficar muito esperto com isso, percebe? Ele está numa super tendência de queda, ainda nem tocou ainda na linha branca de baixo ainda, né? Que seria um bom ponto para a gente fazer uma outra venda. E por isso, por ele não ter tocado, né, nela ainda, eu acredito que ele venha até aqui em cima, até o 71. Então, eu estou vendo uma possibilidade de alta. Quando eu olho lá para o milho no diário, que já acendeu verde, eu vejo que ele pode traçar uma alta aí, mais ou menos até a linha branca aqui, ó, no 71, né? Então, onde é que vai dar o 71? O 71 é por aqui, nessa região aqui. Então, a gente tem a possibilidade aí de uma alta, de surfar um swing trade aí até uns 70. Então, dando uns 5 pontos aí, imagina, 5 vezes 450, tá? Não sei se isso vai rápido. O stop, o stop aqui ele não está grande, não, ele está curto. Por quê? Se o preço vazar aqui para essa região da linha branca, que é 65,50, e fechar abaixo dela, então você pode se basear por quê? Pela essa linha azul, que é a média de 9. Então, se baseia pela média de 9. Se ele fechar abaixo da média de 9, cai fora que ele pode vir tentar buscar a linha branca de baixo. Agora, se ele bater na média de 9 aqui, ficar triscando nela, né? Não fechar abaixo, você pode se manter comprado aí. Vale a pena o milho trabalhar pelo menos para swing, tá bom? O MACD saindo de uma zona de sobrevenda, ganhando impulso. Perceba que ele não foi lá em cima, está um tempão aqui embaixo, desde 2022, e acho agora uma boa oportunidade aí, né, para que ele comece a ganhar um fôlego aí, pelo menos para o swing, tá? Essa é a minha visão. Eu falei do boi, vamos ver o boi. Boi gordo, índice futuro. Vamos ver ele aqui para o diário. Vamos ver se tem alguma movimentação. O boi, ele já fez a movimentação. Aqui, ele está trabalhando também na linha branca de cima. E veja, ele já bateu aqui. Enfim, está bem parecido com o milho também. Está bem exaurido aí, né? Com o MACD apontando uma sobrevenda bem grande. Vem lateralizado aí durante um bom tempo. É importante a gente prestar atenção que ele está dentro de um retângulo que eu desenhei aqui há um tempo atrás, falando que ele ia ficar consolidado. Se ele, a mesma coisa, se ele voltar aqui para baixo da média de 9, pode cair fora de compra dele. Eu não compraria aqui agora não, tá? Não compraria aqui agora porque ele está batendo numa região de resistência, que é essa linha rosa maior aqui. Ele está numa resistência aí, tá bom? Eu não compraria aí agora. A compra já foi, já aconteceu. Ele está bem esticado. Eu compraria ele dentro da zona bipolar acesa de verde. Isso para o diário no swing trade. Vamos ver se tem alguma coisa para o semanal no position trade. Olha, o indicador F34 ainda aceso vermelho, né? E ele está com candles bem fortes, 3 soldados aí, né? Para cima, querendo romper essa região de resistência que eu falei. Vamos ver se ele rompe. Olha só o que me deixa feliz com a possibilidade de compra é o MACD. O MACD está numa região de sobrevenda, querendo virar o gatilho aqui de compra. Então, há sim uma possibilidade aí dele vir até aqui, ó, 292. Mas presta atenção, o boi gordo, ele é um pouco diferente do milho, porque o contrato dele vence a cada mês, tipo dólar, né? O milho é tipo índice, vence a cada 2 meses, o boi vence a cada mês. Então você tem que ficar rolando os contratos aí. Tenta comprar um contrato mais para frente, se for comprar, tá? Aqui não é a melhor compra no momento. Quando você olha lá no diário, essa compra tá, ela precisa carecendo aí de uma correção, tá? Então nesse momento atual aqui não é a melhor compra não. Esperaria ele fazer uma correção, ou andar de lado um pouco aqui, ou até mesmo subir mais e aí sim depois voltar, que seria bem interessante também, tá? Ele rompesse essa região de resistência aqui para cima e voltasse testando nela, aqui eu compraria, né? Aqui, se eu compro aqui, eu estou com o stop aqui embaixo, que é o último fundo que ele deixou, e está muito caro para mim, no meu entender. Beleza? Então, falei do milho, falei do boi. Eu vou falar aqui com você, conforme prometido no início da live, sobre uma possibilidade. Eu andei procurando alguns papéis para falar hoje e eu realmente achei, assim, todos eles em fase de correção, muito parecido com o Ibovespa, sem tendência. Então, eu não encontrei nenhum tipo de papel para dar uma compra, assim, né? Exceto os que eu já dei no passado, que também estão sofrendo. Vocês podem olhar, existem alguns que não, que estão indo bem, graças a Deus, mas nos outros vídeos anteriores, vai dando uma olhada e vai dando uma interpretada aí dentro da sua ótica, de como você vê se faz sentido o que eu estou falando. Mas hoje eu não vou conseguir aqui apresentar nenhum papel. Então, eu quero falar das ETFs. E o que são ETFs? São
ETFs tem um nome em inglês, Exchange Traded Fund, né? Tipo um fundo onde você pode comprar papéis. Por exemplo, vamos falar de uma ETF, então vamos falar aqui do Brasil, da BOVA11. BOVA11 é uma ETF. O que ela faz? A ETF nada mais é do que o espelhamento de algum índice ou a formação de um índice específico para atuar, né? No mercado aí você poder especular, ganhar dinheiro, fazer os seus trades. A BOVA11, por exemplo, ela espelha o Ibovespa, né? O índice da Bovespa. Então, o que acontece no Ibovespa acontece na BOVA11. Quer ver? Ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, nós estamos aqui no diário, vou colocar aqui o BOVA11, só para você ter uma noção de como que é que funciona isso. Então, aqui a gente tem o BOVA11. Eu vou colocar aqui do lado, onde está aqui o Banco do Brasil, eu vou colocar o Ibovespa, Ibov, certo? Então, você vai ver, o Ibovespa está aqui, olha lá o Ibovespa, e aqui eu tenho o BOVA11. Olha o desenho, olha o desenho. Está fazendo uma curvinha assim, a média de 9 está aqui, olha o Ibov. Fazendo uma curvinha assim, né? É que eu não sei travar aqui a tela, quando eu muda toda a configuração também, eu queria aprender a travar essa tela aí do Profit, para eu mudar e ficar tudo igual. Olha o MACD. MACD tem 2 pontinhos vermelhos, 2 pontinhos verdes e 1 pontinho vermelho. Agora olha aqui. 2 pontinhos vermelhos, 2 pontinhos verdes e 1 pontinho vermelho. Até no MACD eles estão iguais, ou seja, o BOVA11, que é uma ETF, né, do Ibovespa, ele espelha ela. Ele faz exatamente o espelhamento dela. O que é o Ibovespa? O Ibovespa é um conjunto de mais de 80 empresas brasileiras que operam na Bolsa Brasileira. Então, ele reflete a movimentação dessas 80 empresas. O BOVA11 reflete o que o Ibovespa faz, a movimentação que ele faz. É simples assim, beleza? Então, você tem aí a oportunidade de comprar, por exemplo, um S&P, que eu indico aí, no caso, tem vários, tá, do S&P, mas aí, aqui, ó, iShare S&P 500. O IVVB11, E qual o motivo, Elimar, para comprar ETF? E aí que entra a grande diferença. Quando você olha, eu, por exemplo, tenho o meu exemplo aí desde 2018 que eu comecei a lucrar, né? Sair da minha onda de perda no day trade, comecei a lucrar com day trade, com position, swing, e eu comecei a investir na bolsa, né? Os lucros eu comecei a colocar. Eu tenho muitas ações que eu comprei desde então, e que 2018, aí veio 2019, 2020, uma crise danada, e o papel fica lateral, outros até fecham capital, como por exemplo a Cielo, e por aí vai. Né? Alguns dão problema, como lojas americanas, né? Enfim, os papéis estão, de uma maneira geral, salvo alguns, estão negativos. Meus investimentos, né? Eu estou perdendo dinheiro com investimento, né? Buy and hold. Por isso, hoje, eu fiz muito position trade, swing trade. E agora eu estou trazendo para você uma visão mais refinada. São 10 anos de experiência no mercado, investindo ativamente, todos os dias fazendo day trade, todos os dias aí avaliando o mercado em busca de swing trade e todas as semanas buscando position trade. Dessa maneira, o que eu posso te falar? Os ETFs, eles representam uma possibilidade, primeiro, de você estar diversificando o seu patrimônio, o seu investimento, e isso te traz uma força muito maior, muito comparado aos ativos que você, uma força muito maior à exposição ao risco. Você está se expondo ao risco de uma maneira muito interessante. Quer ver um exemplo? Se eu tivesse investido, e eu fiz isso, né? Em Cielo, por exemplo, eu fiz investimento em Cielo, né? Estou falando aqui desde 2018, 2017, comprei bastante Cielo, e foi caindo, fui comprando. Eu tive prejuízo. E se eu tivesse investido em BOVA 11, então vamos pegar aqui 17, né? Eu estou com BOVA no diário aqui, vamos colocar ele no semanal. BOVA no semanal, deixa eu colocar aqui BOVA no semanal. BOVA 11. Eu estou tomando esse tempo todo para explicar esse racional, tá? Então, vamos buscar aqui final de 2017, por ali. Cadê ele? 2017, por aqui, ó. Mais ou menos no finalzinho, por aqui. Estão falando aqui de 30/10. Mais ou menos por aqui eu comprei Cielo, né? Então, aqui, se eu tivesse comprado o BOVA 11 aqui, 17 por aqui, olha só
como eu estaria hoje, com 60%, 61%. Hoje, passei crise lá, né? Tomei um calor de 25%, por aí vai, né? Olha lá, estou hoje, nesse momento aqui, com 60%. Hoje, no dia atual, 60% de ganho, né? São 60% de ganho. Desde 2018, vamos contar assim, né? Então, são 4, 6 anos. 6 anos e pouco aí, 60%. No BOVA. Agora, vamos dar uma olhadinha em Cielo, semanal, também deixa eu colocar Cielo aqui, lembra? Foi lá no final de 2017, né? Foi aqui, ó, 9/10. Vamos procurar 9/10 lá em Cielo. Cielo. Só para você ter uma visão aí, 60%, né? Então, eu vou buscar lá em Cielo, lá em 9/10 de 2017. Vamos ver aqui, 9/10 de 2017. 10, 10, 10, 10. Deixa eu desmarcar aqui. 10, 10, 10, 10. Aqui, 10, 10, 10. É por aqui, nesse miolo aqui, né? 18/9, ali, 2/10, tá bom. O que ele subiu? Subiu 20%. E daí, hoje, né, que o capital aí se encerrou, eu perdi 62%. Então, você perceba que no BOVA 11, eu ganhei 60%. E aqui eu perdi 60%. Ah, mas é porque você escolheu o papel errado, se tivesse escolhido tal papel, enfim. Prio, né, se tivesse escolhido qualquer outro papel aí, tem Prio, tem Frasli, sei lá quem, teria dado certo. Pois é, esse que é o problema. Eu não tenho capital para diversificar tanto assim. Então, qual a melhor forma de diversificar? É pelo ETF. E aí, o que acontece? Deixa eu só escrever aqui para você de uma maneira rápida. Na ETF, você tem a possibilidade... Eita, vou escrever de novo. Não é ETF. Eu vou alongar um pouco o vídeo aí, tá? Você tem a possibilidade de diversificar. Diversificar. Você compra ali e está automaticamente investindo em várias empresas. No caso do Ibovespa, tá? Já você, quando vai para as ações, por mais que você, eu compro 10 ações, né? 10 empresas, 10 papéis diferentes. Você não tem o nível de diversificação de uma ETF, porque a ETF são mais de 80. Então, você tem aí a possibilidade de diversificar muito mais com uma ETF. Sem contar como o caso da Cielo, da Lojas Americanas, que ou elas quebram, ou elas fazem a tal da OPA. Deixa eu escrever aqui, OPA. Tá? Que elas fecham capital na bolsa, que foi o caso da Cielo. Cielo dando lucro, sempre pagou dividendos, muito bom. Ela só caiu de preço, então eu perdi ali o capital investido, mas eu ganhei bastante dividendos e tal. No final tive prejuízo ainda, mas, enfim, não é isso a discussão aqui. O que acontece? Muitas empresas fecham, tá? A gente fica aí olhando, acreditando e tal, mas quando você está falando de investimento, de buy and hold, você tem que pensar nisso, tá? E até mesmo para você fazer seu position trade com ETFs. Você vai perceber que a gente tem um movimento faz as suas análises, os seus estudos aí, a gente tem um movimento de crescimento de capital, quando você olha, por exemplo, um IVVB11, que eu coloquei aqui na tela, muito grande. Então, você pega lá, ó, a gente sabe que BOVA deu 60%. Vamos pegar lá no mês 10 de 2017, né? Mês 10 de 2017. Onde é que é? Mês 10 de 2017. Ah, serve aqui no mês 2 de 2018. Aí você vê, fala para mim o crescimento que a gente teve lá no BOVA, né? Aqui, ó, mês 3 de 2018. Se eu puxar aqui no mês 10 de 2017, vai ficar mais feio ainda a coisa, ó, para o BOV. Olha lá, eu tive 300% no preço de hoje, contra 60%. Mesmo assim, eu estaria feliz se eu tivesse comprado o BOVA, tá? Ao invés de Livelo, né? Mas olha só o IVVB11, que representa aí o S&P. Tem a Nasdaq 11, e por aí vai, tá? Nasdaq 11. Olha lá, olha o crescimento disso. Estou falando aqui de 2023, de um ano, te entregou 84%. Vamos ver, enfim, tem vários aí, você pode procurar, e se você quiser, comente aí embaixo, que a gente pode fazer um vídeo somente de ETF, para você entender melhor. Tem os custos aí das ETF, tem vários ETFs de S&P
Para mim, o IVVB11 é a mais barata. Então, tem algumas coisas que precisam ser olhadas ainda. Mas como esse vídeo aqui de position trade, de swing trade, eu prometi e falar um pouco de ETF, que é outra forma para você pensar com inteligência, para poder ganhar dinheiro de verdade, eu falei de ETF hoje, não trouxe os papéis aí, enfim, tem alguns papéis americanos interessantes, a gente fica para o próximo vídeo de domingo que vem. Eu preciso só encerrar esse vídeo falando aí de Bitcoin e de Ethereum, né? Eu quero trazer para você aqui nessa tela, eu vou trazer aqui o que eu já separei. Vamos ver se entra aqui. Ok, está aparecendo aí na tela, né? Muito bem. Já estou com Ethereum aberto. Perceba que no último vídeo eu falei da média Tilson aqui, ela já acendeu a pontinha aqui de vermelho, o preço fazendo um zigue-zague abaixo dela aqui, a gente tem que encerrar qualquer operação de compra. Eu acredito realmente que o Bitcoin e o Ethereum vão corrigir, mas eles não vão fazer aquela queda franca não, tá? Presta bem atenção aí, a gente tem uma movimentação aqui interessante, e eu acredito que ele não vai fazer aqui, acredito, né? Tem essa perna de alta aqui, eu acredito que ele não vai fazer um M aqui, não. Eu não acredito nisso. O que eu acredito? Eu acredito sim que ele vai trabalhar, vai vir aqui, pode até perder esse fundinho, vai trabalhar essa região. Para mim, isso daqui está sendo uma grande situação de correção dessa movimentação, desse impulso aqui, e para ele deslanchar depois de um tempo, tá? Então, muita atenção. Isso vale tanto para Ethereum também quanto para o Bitcoin. E o Bitcoin está aqui, eu vou te mostrar ele assim que eu encontrar ele aqui na minha lista. Ele aqui. Então, a gente visualiza, eu tenho aqui a média Tilson, para quem me acompanha já sabe, tem no canal aí tudo como configurar a média Tilson. Ela ainda não acendeu, diferente do Ethereum, né, que já acendeu a pontinha de vermelho, aqui no Bitcoin ainda não, mas a gente vê uma fraqueza, né, uns zigue-zagues já denotando aí a possibilidade, né, de virar aqui para baixo. A gente não tem nenhum candle fechando realmente nesse fundo, só temos aí pavios, né, exceto esse que é o de hoje, que fecha às 9 horas da noite, ele ainda não fechou, vamos ver onde ele fechar, mas ele está brigando bem aqui na região. E eu também havia falado que se perdeu esse fundo aqui, casca fora aí de uma possível compra, se você tiver pesado, né? Mas é importante olhar que a visão que eu tenho para ele é muito igual, bem parecida. Ele vem aqui, trabalha essa movimentação aqui, e eu acredito que ele possa brigar dentro desse eixo aqui por um tempo, para daí sim ele começar uma subida aí rumo aos 100 mil dólares, tá? Essa é a visão que eu tenho. É sempre bom ficar esperto com o Bitcoin, pense a longo prazo para o Bitcoin, para Ethereum, porque vale a pena. Mas o vídeo ficou muito longo, eu agradeço sua participação, seu acompanhamento, deixe seu joinha, seu like, compartilhe com seus amigos, pense nas ETFs, existem vários. Se você quiser saber todas as ETFs que você pode investir, estando aqui no Brasil, para que você possa diversificar o seu capital até no exterior, né? Você vai estar ganhando aí em reais, mas porém com a movimentação em dólar, isso é muito legal, bem favorável. Comente aqui, eu quero, que aí a gente faz um vídeo específico sobre ETF, a gente vai mostrar tudo isso. Talvez uma live, né? Então escreve aí, eu quero, para a gente bater um papo numa live, acho que fica bem legal. Que aí a gente conversa sobre ETF de uma maneira específica, reunindo todas as melhores, com as suas taxas, qual a melhor. Mas desejo para você uma ótima semana, que você fique com Deus, em paz no coração, fazendo as tomadas de decisões mais certas possíveis, e conte sempre comigo. Escreva aqui, vamos lá para o Instagram, me siga lá que tem muita coisa bacana. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.